E aí galera, hoje a gente continua aqui com o nosso quarto da edificação, que nós começamos na aula anterior, só que agora nós estaremos vendo a posição do corte B. Se vocês quiserem mais algumas dicas sobre os cortes, a dica é assistir a aula 10, porque é um corte mais simplesinho, tá ok? Então aqui nós temos a planta baixa já na posição do corte B e a planta de cobertura também na posição do corte B. Ali do ladinho nós temos as informações como pé direito, dimensão de laje, piso, por aí vai. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é fazer a linha do solo, e da linha do solo nós vamos lançar aquela altura total que nós já descobrimos na aula passada, que é de 5,08 metros. Depois disso, nós vamos começar aqui puxando as linhas das paredes que eu estou cortando, tá? Então, estou cortando aqui o corte B, parede do dormitório, parede da circulação, dormitório novamente. Então, puxo aqui as linhas da planta baixa desses elementos que eu estou cortando. Sempre lembrando que o que eu vou ver no corte é dessa linha para cima, o que está para trás eu não vejo. Faço tudo isso com linhas finas, porque depois vai ter bastante coisa que a gente vai estar apagando aí. Depois disso, eu vou interpretar aqui na planta qual que é o nível do meu ambiente. Então, o nível do dormitório é 10. Então, do solo para cima, eu lanço 10 centímetros e faço aqui o nível de toda a edificação. Toda essa edificação está no mesmo nível. O ideal seria consultar na planta se esses níveis são os mesmos em todos os ambientes. Aqui para fora, eu tenho também a calçada, que também está no nível 10. Então, puxo aqui a calçada, que é a mesma coisa, nível 10. Aí depois eu observo aqui que o pé direito é 2,85, então do nível 10 para cima, então dessa linha aqui, eu vou lançar 2,85 e vou fazer o meu pé direito. E aí eu puxo essa linha até alinhar com os beirais aqui, que é a linha tracejada. Beleza? Para cima eu vou lançar a espessura do meu forro. No banheiro vai ser laje de lajota cerâmica, que a espessura é 12 centímetros. E nos dormitórios vai ser forro de PVC, que daí ele é bem mais fininho. Então eu vou fazer o seguinte, ó, dessa linha para cima eu lanço 12, e aí eu faço de uma extremidade a outra com esses 12 centímetros a espessura do forro, mesmo onde vai ser de PVC. Depois eu vou apagar essas linhas. Tá ok? Agora eu vou para a estrutura do telhado. Então chega aqui comigo, câmera 2, só para poder ver como que funciona o telhado. Então pela linha do corte eu vou ter uma água de telha cerâmica caindo do lado direito. Então tá aqui a setinha, aqui é o beiral e aqui é a clieira, que é o ponto mais elevado dessa água. E aqui eu vou ter outra água indo para a esquerda, beiral. Aqui nesse cantinho está a cumeira, eu acabei não escrevendo porque o espaço é bem reduzido. Nas duas águas a inclinação é de 35%. Então o que eu preciso descobrir para fazer no corte é qual que é a altura dessa cumeira aqui, ó, tanto dessa como dessa daqui. Então eu preciso ver qual que é a distância do beiral até a cumeira. Então aqui é 4,90, jogo na fórmula. Então 4,90 vezes a inclinação que é 35, dividido por 100. Então a altura dessa cumeira da esquerda, 1,72, que é esse ponto mais alto aqui. Depois eu vou pegar a distância beiral até a cumeira, que aqui é 4,75. Joguei na fórmula, deu 1,66. Então é isso que eu vou fazer agora aqui no corte. Desse canto para cima, que é onde está esta cumeira aqui, vou lançar então 1,66. Então desta linha de cima, eu lanço 1,66 e aí é só ligar aqui no beiral. Ok? Aqui, mesma coisa. Então a altura que eu descobri é 1,72. Então da linha de cima, lanço 1,72 e ligo aqui no beiral. Na linha de cima do beiral. Aí agora, essas linhas aqui eu já posso começar a apagar para começar a limpar meu desenho. Fica mais fácil a visualização. Estrutura do telhado. Então pode chegar mais perto aqui, câmera 2, só para a gente poder visualizar melhor. Então, é a mesma coisa que nós vimos nas aulas anteriores. Eu vou lançar 12 da linha. Aqui eu vou lançar 12 do pendural, 6 do caibro. Do caibro para baixo, 2 vezes 12 para fazer a perna. Encostadinho aqui entre a linha e a perna, daí eu vou fazer as terças com traço mais firme, com 6 de espessura, e a distância entre cada terça é 1 metro.
Não preciso fazer as ribinhas aqui em cima, porque a escala é 1:50, vai ficar muito pequenininho. Do pendural para o lado eu lanço 1 metro e vou fazer o pontalete. E daí 12 é a espessura do pontalete. Ligando entre a linha e o pontalete e a perna, faço a diagonal, 12 para cima. Está feita a estrutura do telhado bem simples. Como é o forro de PVC, então eu vou fazer aqui uma espessura que vai ser 2 centímetros na escala 1:100, então 1:50, aliás. Então vai ser praticamente 2 linhas bem encostadinhas, que vai ser o meu forro de PVC. Tá ok? Aqui o acabamento do telhado, esse beiral é um beiral de madeira. Então aqui no acabamento eu vou fazer uma peça chamada beiral, que ela tem 12 de altura e 2 de espessura. Então é uma peça bem fininha que faz esse acabamento do beiral de madeira. Na sequência eu vou fazer então portas que estão em vista e janelas que estão em corte e portas que estão em corte. Então eu teria que ver as dimensões lá no quadro de esquadrias para fazer, por exemplo, essa janela do dormitório. A dimensão dessa janela, ela tem 1 metro de peitoril, que eu lanço aqui do nível 10 para cima, e 1,10 é a altura da janela. Fiz a janela aqui. Depois eu vou fazer essa porta em vista, porta do jardim. Então para isso eu vou puxar esse cantinho, e faço a parede aqui, que é o cantinho da parede do jardim. E aí eu vou puxar as dimensões aqui da porta, puxo a largura da planta e daí lanço a altura conforme está lá no quadro de esquadrias. Aí aqui, porta do banheiro, também puxo a largura da planta, lanço a altura. Portas em corte. Então a porta do dormitório está abrindo para o lado direito, então eu vou lançar 2,10 e do lado direito para dentro eu lanço 5, que é a espessura da lâmina. Porque uma coisa importante, galera, é o seguinte: nos cortes, portas e janelas são sempre fechados. Isso é uma regra. Tá? Então aqui, mesma coisa, essa porta que eu estou cortando no dormitório, ela está abrindo para o lado esquerdo. Então do lado esquerdo para dentro eu lanço 5 centímetros da porta. Tá? Janela em corte, então essa janela tem 40 de peitoril, então do nível 10 para cima 40 e dos 40 para cima 1,70, que é a altura dela. Aí fiz a janela ali. Nessa parte de cima eu vou estar cortando a caixa d'água, então aqui vou desenhar o volume da caixa d'água de 500 litros, igual nós fizemos lá no corte A. Então ela tem 91 de base, 67 de altura e 1,15 é a parte aqui de cima, uma caixa d'água de 500 litros. Aqui uma cobertura de telha de fibrocimento, ó, tá aqui no corte, e aqui tem uma calha. Então para desenhar a calha, chega pertinho aqui, câmera 2, porque aqui é um detalhezinho pequenininho. Ó. Eu vou descer daqui para baixo 20, que eu vou fazer a calha, ó, então daqui para cá 20, e aí eu vou jogar 20 para o lado, que é a calha. Tá? Então aqui vai ser o nosso elemento da calha. E aí eu vou estar subindo 12 centímetros. Aí para fazer esse acabamento, eu vou vir aqui para o lado 1 metro, e vou subir 9, porque a inclinação é 9%. E aí é só ligar esse tracinho lá no final, tá bom? Então desce 20, 20 para o lado, sobe 12, 1 metro, sobe 9 e ligou. Aí essa parte aqui eu tiro, e aí eu vou fazer uma estrutura bem simples, porque é uma cobertura de fibrocimento. Então eu vou descer 6 do caibro, vou descer aqui a estrutura 6 para o ladinho e 6 para baixo. Fechei o telhado com a cobertura de telha de fibrocimento. Vigas e vigas baldrame. Então é só descer daqui do forro para baixo, 30 centímetros, que aí eu vou fazer as minhas vigas. Então, o forro 30 e a viga baldrame embaixo de cada parede também 30. O solo não tem regra específica, então fazendo aqui 50 centímetros para o lado e descendo 50, vai fazer a representação do solo. E aí para fechar, tudo que eu vou estar cortando eu vou fazer com traço forte. Então no caso aqui as paredes, calçada, piso. Eu vou fazer aqui com traço forte, que seria os elementos em corte. A parede aqui da caixa d'água. O forro do banheiro, que é o único lugar onde tem laje de lajota cerâmica. Aqui a parede do dormitório.
E aqui o forro de PVC eu vou também fazer um traço mais firme porque eu estou cortando. É um elemento mais fino, mas eu também vou usar o traço forte nele. O beiral, como é de madeira, vai estar a madeira em vista lá no fundo. Então eu só faço o traço mais firme aqui do PVC, que faz o acabamento. E o traço mais firme do beiral. Pode chegar pertinho aqui, galera. Traço mais firme do PVC e traço mais firme do beiral, que é 2x12. Se fosse um beiral de concreto, eu teria que fazer todo ele com traço forte. Aí, para fechar o acabamento aqui, rachura do concreto, página 25 da NBR 6492, que aí a gente vai estar fazendo todo o piso em concreto, as vigas baldrame, as vigas, onde há alvenaria, que é o caso das paredes, não faz rachura no concreto. Estrutura do telhado, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer para o lado de cá. E aí depois disso, faltaria então nomear os ambientes, indicar os níveis, toda aquela simbologia que é necessária para os cortes. E aí vocês podem dar uma conferida na aula 10. Galera, por hoje é isso. Gostou do vídeo? Dá um joinha e se inscreva no nosso canal.